Graça do Senhor seja sobre nossa vida. Tenho duas considerações para fazer. Primeiro, que o pastor Pedro tem razão, é difícil demais terminar Efésios. E o pastor me deu 20 minutos, mas eu vou precisar de pelo menos uma hora aula, pastor, para poder terminar a minha mensagem. Eu empolguei, realmente o senhor tem razão. Segunda consideração, que eu estou pretendendo voltar para o Ministério de Louvor, mas eu estou com um pouco de receio, porque cada vez que eu penso nisso, aparece um neném novo no pessoal do... Eu estou achando, pastor, que o negócio é ir para o Ministério de Louvor. Mas eu acho que... É a água da igreja? Mas eu acho, sim, pastor, que a gente também, como nós somos generosos, nós tem que dar oportunidade para quem não teve essa experiência ainda. Né? Então, o pessoal fica olhando para mim aí, mas não tem que ficar olhando para mim. Irmãos, mas é um prazer estar com vocês aqui, um prazer servir a Deus com alegria, um prazer. E Deus tem falado no meu coração sobre essas coisas, e hoje nós vamos, então, cuidar dos versos 15 e 16 de Efésios 5, versos 15 e 16, aliás, Efésios 6, na verdade, Efésios 6, 15 e 16. Mas nós vamos ler o texto todo, a partir do verso 10, nós vamos ler do verso 10 ao verso 20, que é uma unidade, para a gente não perder o sentido, tá bom? Então vamos, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Finalmente, fortaleçam no Senhor e em seu forte poder, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a vossa luta não é contra seres humanos, nem contra poderes e autoridades, mas contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Verso 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra. E nessa manhã, nós pedimos que o Senhor fale no nosso coração. Muitas ocasiões, nós não nos revestimos da tua armadura. E aí nós erramos, nós pecamos, fazemos um monte de coisa que não deve ser feita. A igreja é a mesma coisa, a pessoa a mesma coisa, a família a mesma coisa. E nesse momento aqui, primeiramente pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, perdão por não levar a tua palavra adiante na nossa vida, por acreditar mais em nós mesmos, na nossa inteligência, nas nossas saídas do que no Senhor, mas que nessa manhã saiamos daqui revestidos da armadura de Deus. Que o Senhor nos fale em nome de Jesus. Amém. Então hoje o tema do nosso encontro aqui vai ser calçai os pés e tomai o escudo. Eu confesso que eu gosto daquela versão mais clássica, e os versos 15 e 16 daquela versão João Ferreira de Almeida diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então eu vou seguir essa versão mais clássica para a gente poder entender. Efésios no capítulo 5, eu acho que o pastor vai terminar Efésios só no final deste ano, e com toda a razão, pastor, ele nos ensina a ser imitadores de Deus. O capítulo 6, ele trata do lar cristão, né, o contexto. Ele fala do cuidado com as relações sociais que temos que ter com as famílias, com os amigos, do empregado com o senhor. Aquele tempo vivia um sentido de escravidão, que é diferente de hoje, apesar de que hoje nós temos um outro tipo de escravidão, mas temos também, nesse sentido. Mas a carta em si, ela ensina que o desejo de Deus é nos tornar não apenas um povo educado e ético, porque isso aí qualquer instituição social faz, a escola faz, a família faz, o governo faz,
os lugares que habitamos, eles nos tornam cidadãos éticos, decentes, morais, pessoas verdadeiras. Mas a proposta da carta de Efésios, como nós temos aprendido, ela é mais abrangente. Por quê? Por meio de Cristo, no poder do Espírito, pela remissão justificadora, Deus quer nos tornar concidadãos dos santos. Porque no capítulo 2, verso 19, sabemos muito bem, diz assim, que vós não sois nem estrangeiros, você sabe essa de cor, não é? Nem estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então nós aprendemos sobre isso, e ao mesmo tempo, em Efésios, sobre as obras da carne e o fruto da luz. Nós fomos exortados, no capítulo 4, à santidade, deixando a mentira para assumir um verdadeiro compromisso com a verdade. Então, esse é o contexto que nós aprendemos aqui. O apóstolo da graça, então, ele começa aqui, nesse texto da armadura, nos dando uma seguinte orientação: não deis lugar ao diabo. Irmãos, eu falo muito pouco sobre o diabo, porque ele não tem que ser falado, é coisa nenhuma. O evangelho, o objetivo do evangelho não é falar de diabo nenhum, é falar das boas novas. Mas esse texto aqui tem uma força diferente, tem um olhar diferente. Por quê, irmãos? Porque nós temos alguns textos, por exemplo, esse de Efésios 4, 27, nós lemos assim: não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 30, lemos: não entristeçam o Espírito de Deus. Mas lemos também: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Todas essas citações são do livro de Efésios. Por quê? É assim que nós nos tornamos imitadores de Deus. Mas ao falar das relações do lar, das relações de trabalho, da família, os versos 10 e 11 de Efésios 6, que acabamos de ler, ele nos dá uma orientação nova, diferente. Como diria minha avó, diferente. Ele diz que nós precisamos ser fortalecidos do Senhor, nós precisamos nos revestir dessa armadura e estar firmes contra as ciladas do diabo. Então, nós temos aqui alguns aprendizados que eu gostaria de partilhar brevemente com os irmãos aqui, nessa minha hora-aula que o pastor Pedro gentilmente vai me dar. E diga-se de passagem que tem de 40 minutos de 50, mas aqui eu estou falando é aquela de 50 minutos já do ensino médio. Tá? Mas vamos lá. Primeiramente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, os versos 10 e 11. Na Escritura, nós temos algumas orientações em relação ao inimigo de nossas almas, muito interessante. Primeiro, lemos em Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, tem hora que a gente tem que resistir. E resistir é o quê? Pensa praticamente. Tem coisa que não dá para você explicar, é resistir. Então, tem uma situação que é um pecado, o pastor Pedro deu um exemplo aqui da academia domingo que foi sensacional. Certo? Resistir. Mas nós lemos também, lá em 2 Timóteo, uma orientação que Paulo dá a Timóteo, o seguinte: fuja dos desejos malignos da sua juventude. Tem desejo que é bom, tem desejo que é maligno. A filosofia também fala disso, das amizades, mas aqui está diferente. Timóteo, fica na cidade, prega o evangelho, ensina. Você é jovem, não deixe de ensinar a palavra o tempo todo. Mas tem um negócio: fuja dos desejos malignos de sua juventude. Lá perto da minha casa tem 2 lugares de desejo maligno, que é o tal do pré-carnaval. O que eu já vi de homem sem roupa lá, coisa horrorosa. Gente, desejo maligno. Hoje eu fui à padaria para a Seag e eu vi um menino, devia ter uns 14 anos, comprando energético. Primeiro, a padaria está errada de vender. Segundo, eu fiquei pensando, né? Para quê? É o desejo maligno da juventude. Então, você resiste, você foge, e lá em 1 Tessalonicenses fala assim: afaste-se de toda a forma de mal. Mas Efésios,
Ele fala uma outra coisa, muito diferente. Ele diz que nós precisamos revestir a armadura de Deus, não é para fugir, não é para resistir e não é para afastar, mas é para quê? É para enfrentar, para estar firme diante das ciladas do diabo. Então esse texto me ensinou essa semana, irmãos, que a gente tem que também enfrentar umas coisas na vida da gente. Então não é fugir, não é afastar, mas é estar firmes diante das ciladas do diabo. Nós travamos, irmãos, uma luta contra o diabo e seus anjos. Ele se apresenta transvestido daquilo que apetece os nossos mais profundos desejos. E aqueles desejos, cadê o pessoal da psicologia? Profundos, escondidos, que estão lá, como é que chama aquele negócio profundo lá? No inconsciente da pessoa, não é? Uns negócios assim. E esses desejos mais profundos têm a ver com poder, com glória, com fama, prazer, com dinheiro, com mais um monte de coisa. Traição, sei lá, sonegar as coisas, dizer mentira, enfim. Há uma guerra que acontece no âmbito espiritual, ela é invisível. Não se trata aqui apenas de ética e valores. E Tiago, ele já dizia, crê tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então, só crer em Deus também não resolve. Aí, o conselho de Agostinho de Hipona, o grande bispo de Hipona, lá no século IV antes de Cristo, depois de Cristo, dizia o seguinte nas suas confissões: antes de dizer sobre aquilo que você crê, diga sobre aquilo que você ama. Talvez você está aqui, crê em Deus, mas não ama. Aí não adianta. Aí tem aquele ditado, né? De boas intenções o inferno está cheio. É isso. Não adianta dizer, Brasil é um país que, no IBGE, é notadamente cristão. A mesma coisa com os Estados Unidos. Mas nós estamos cheios de gente que crê, mas não ama. Crer e amar é diferente. Até os demônios creem. Então, estar firmes contra as ciladas do maligno é mais que ter ética e valores. É amar a Deus sobre todas as coisas, porque o inimigo de nossas almas, como disse, se manifesta naquilo que nos apetece e nos faz cair, é o acusador. E com qual motivo? Para nos conduzir ao seu recôndito, o inferno. Independentemente do que seja o inferno, tem umas discussões teológicas que falam que se é um lugar, se é um estado. Eu não quero ir lá para eu ver. Tem uma mulher que escreveu um livro uma vez, Divina Revelação do Inferno. Quando eu era adolescente, eu li esses negócios. Então, eu já li, essa era outra. Eu já li Divina Revelação do Inferno, Quarta Dimensão, Maldições Não Quebradas, e daí por diante. Né, que a gente amarrava os demônios, tudo tapete, tinha demônio nos tapetes, tudo, né? Você passava assim, por exemplo, essa bichinha na sua camisa aí, tem um demônio, tem um olho, que tinha uns negócios assim. E foi naquela época que era dos encontros, né? Foi tremendo, as pessoas iam, ficavam sem falar nada, né? É estranho, porque na Bíblia fala que a gente tem que confessar o pecado, mas não vai sem falar nada. Situação. Mas independente do que seja esse inferno, o que nós podemos ter convicção é que lá a graça e a bondade de Deus não se fazem presentes. Então é um lugar que eu não quero ir para lá. Eu não quero ir. Nós precisamos rememorar sempre que Cristo, ele venceu o diabo de uma vez por todas. Não é isso? Ele tomou a chave da morte e do inferno das mãos do diabo. Texto que temos que nos debruçar muito para conversar. Ele tem a chave disso. Ele esmagou a cabeça da serpente, não é assim que a gente fala? Mas aí, irmãos, eu trago uma reflexão para os irmãos, que a gente tem que considerar que mesmo as vértebras de uma serpente morta podem ser venenosos e causar danos. A gente fala espinho, mas não é espinho, eu descobri que é vértebra, porque cobra não tem espinho, estou certa, professora de biologia, tem vértebra, mas a gente fala espinho de cobra. Minha avó pisou uma vez no espinho de cobra e quase perdeu a perna. Então, a cabeça da serpente está esmagada, mas nós temos que tomar cuidado, porque essa serpente ainda está aí, e de vez em quando a gente pisa no espinho dela, né, na vértebra dela, para dizer mais, né, pé da laiara, que não posso dar vacilo, pé da laiara, mas, então, certamente,
Há muitas ciladas demoníacas preparadas para a igreja, com o intuito de nos afastar da presença de Deus, de entristecer o seu espírito. Se você tiver oportunidade, leia a Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, lá do C.S. Lewis, você vai ver um monte de cilada que a gente vai cair. Mas entre as estratégias demoníacas está a ação de nos afastar de Deus. E isso começa nos afastando dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa comunhão. Começa a implantar intrigas e invejas no seio da igreja, das relações sociais, para nos tornar pessoas invejosas, arrogantes, incapazes de perdoar, inflexíveis, voltadas apenas para si mesmo. Semana passada eu fiz uma entrevista, aí nós perguntamos para a candidata assim, você tem alguma coisa que você acha que você precisa mudar na sua vida? Sim, que você quer um limite? Ela disse, tem sim. Primeiro ela falou que ela era crente e tal, e qual que é? Eu tenho muita dificuldade de perdoar. Eu não consigo perdoar nada. Se pisou no meu carro, já era. Eu sou uma pessoa que eu sou crente demais, vou na igreja e tal. Então, irmãos, a armadura de Deus da qual nós precisamos nos revestir, não é para fugir, não é para resistir, é para enfrentar. Então, quem veste uma armadura está indo para o fronte de guerra. Então, que nós estejamos firmes para enfrentar também as ciladas e os dardos inflamáveis do maligno. Amém? Segundo lugar, já encerrando, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Ao longo das exposições dessa série, o pastor Pedro nos ensinou a respeito do cinto da verdade e da couraça da justiça. Nós falaremos, nessa ocasião, do calçar o Evangelho da paz e do escudo da fé. Então, a armadura, ela começa com o cinto, porque o cinto é o que segura, o que dá sustento, é o que prende as outras partes. É um acessório de firmeza. A couraça protegia o peito e as costas, poeticamente falando, no Antigo Testamento. O coração é a sede das decisões e as costas, especialmente a região dos rins, é a sede das emoções. Então, está protegendo o coração e as emoções. Quando você lê no Salmo assim, e o Senhor transpassou os meus rins com uma lança, ele quer dizer que feriu os seus sentimentos, da maneira mais profunda possível. É uma maneira poética, né? E a gente tem que ser mais poeta nesse mundo esquisito que a gente está vivendo hoje. Mas, o verso 15, ele fala de uma espécie de calçado, um tipo de uma bota. O John Stott explica isso no livro dele, que equipava esse soldado, e essa espécie de calçado, o objetivo era aguentar marchas longas, dava firmeza, evitando que o pé deslizasse. Então, se ele pisasse numa coisa pontiaguda, que alguns inimigos colocavam, ele tinha a firmeza. Na armadura de Deus, nessa metáfora, os nossos pés têm que ser calçados pelo Evangelho da paz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor é luz, mas aqui, enquanto pensando na armadura de Deus, nós somos pessoas que por onde nós andamos, o nosso pisar, o nosso andar, tem que compartilhar o Evangelho da paz. Somos semeadores, que por onde passamos, irmãos, nós temos que semear o Evangelho da paz de alguma maneira. E essa referência do verso 15 é uma alusão também a Isaías 57. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisa boa, que faz ouvir a salvação. Eu sei que tem gente que tem pé feio, mas aí você olha para o seu pezinho e fala assim, é formoso, porque eu anuncio o Evangelho. Não é formosura estética, não. Não é estética, não. né, Herbert? É pela fé. Mas é outro tipo de formosura que está além disso. Está além disso. Por onde nós passamos, nós temos que semear isso. Porque o significado do Evangelho é boas novas. Então, nós enfrentamos, nós nos postamos, segundo esse texto, temos que nos postar com firmeza diante das ciladas do diabo quando nós somos
anunciadores da paz. Porque toda vez que você sai de casa com seus pés para caminhar, para levar o evangelho da paz, aparece uma cilada para te jogar no chão, para te desviar do caminho, para te tirar da rota, para te ferir. E por isso que a gente tem que estar calçado com esse evangelho da paz, firmes, porque quando vier a cilada do maligno, a gente está firme, a gente não vai fugir, a gente não vai resistir, mas nós vamos enfrentar. E vamos enfrentar por quê? Porque nós temos ao nosso lado o evangelho da paz. É isso que esse texto está dizendo para a gente, irmãos. Eu fiquei assustado, ô pastor, eu fiquei assustado quando estava lendo esse texto, de verdade. Eu tenho sempre falado para os irmãos uma diferença entre adjetivo e virtude. E aí eu criei mais um para entrar nessa diferença. A diferença entre adjetivo, virtude e fruto do Espírito. São 3 coisas diferentes. Adjetivo qualifica, ressalta, atribui defeitos, características específicas. Feio, bonito, alto, baixo, magro, gordo, com cabelo, sem cabelo, sabe? Atribui características. Virtude é algo nobre, fala daquilo que está dentro, é a morada da nossa alma. Pastor Rubens gosta de falar isso, né? Grande pastor Rubens, já foi pastor aqui da igreja. É a morada da nossa alma. Mas o fruto do Espírito, ele é além. Ele também é ético, ele ressalta nossos valores, mas ele não é algo que nós conquistamos por exercer um bom caráter. Uma pessoa pode exercer um bom caráter e não ter o fruto do Espírito na sua vida. Pode ser uma pessoa boa, gentil, educada, mas pode não ressaltar o fruto do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Porque o fruto do Espírito é dom de Deus, é graça imerecida, derramada no nosso coração, para a gente servir o outro. Você pode ser a melhor pessoa eticamente falando, mas se você não tiver o fruto do Espírito, sua vida está bagunçada do mesmo jeito. Vou dar um exemplo aos irmãos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela discursa sobre a paz, estabelece critérios, grandes potências mundiais assinam tratados sobre a paz, promovem ações diplomáticas, fazem acordo com lideranças, mas pessoas continuam morrendo por conta de guerras, nações continuam sendo subjugadas, tudo orientado por um sentimento de posse do outro. Isso é fruto do Espírito, irmãos? Pior, faz com que nós, eu acho que essa é uma das estratégias do maligno, possamos olhar para o outro, que é mais pobre, que é mais simples, que não tem nada, e olhar ele como meu inimigo. Quantas mensagens tem por aí dizendo que o que está acontecendo na faixa de Gaza é obra de Deus, porque Gaza era o lugar dos filisteus. Sério? Irmãos, compromisso no Evangelho não é nem com direita, nem com esquerda política, não é com política, coisa nenhuma. Compromisso do Evangelho, compromisso de Deus, sabe, é com a paz. É com a paz, é com a graça, é com o respeito pelo outro. Essa que é a questão. E a igreja não pode deixar que essas coisas também penetrem no nosso coração. Fruto do Espírito fala que nós temos que ter paz, bondade, amor, temperança, domínio próprio, mas não porque nós somos bons, ou porque construímos, ou porque somos educados, mas porque isso vem de Deus para a nossa vida. Nós somos ministros da reconciliação, embaixadores de Cristo. Então é diferente. Então eu tenho entendido que esses tratados são muito bonitos eticamente, mas não é fruto do Espírito. Porque tem desejo por detrás. Não desejo, assim, do meu ponto de vista, tem interesses por detrás. Interesses por petróleo, interesses por dinheiro, interesses por ter o maior lugar armado do mundo, ok. Só que a pátria, nossa pátria, que é o céu, tem nada disso. E um dia todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Não tem poderoso que fica, porque todo joelho há de se dobrar diante do Senhor. Então, irmãos, não é sobre essa paz diplomática que fala o Evangelho,
Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz é promover a paz a partir do dom que Deus derramou nos nossos corações. Isso é sobrenatural. Se a nossa batalha é sobrenatural, para essa armadura de Deus, as nossas armas também têm que ser sobrenaturais. E uma delas é que os irmãos fazem aqui toda quarta-feira, que é a oração. As irmãs do grupo de oração, parabéns, Deus abençoe, por nos sustentar. Nós que oramos pouco, que não participamos do grupo de oração, que vergonha, né, irmãs? Obrigado, vocês orarem pela igreja. Tem um outro homem que aparece lá, pastor é anjo, então não tem, né, não conta, mas a paz não pode ser apenas uma virtude, precisa ser dom de Deus, que nosso andar demonstre Cristo em nós e que sejamos esses anunciadores. E por fim, sobre a questão do escudo, tem na versão João Ferreira de Almeida, fala, embraçando sempre o escudo da fé. Eu gostei dessa palavra. Não sei se você já pegou num escudo na sua vida. Meu filho tem um do Capitão América. Ele tem um negócio de você embraça assim, ó. Eu ia trazer ele para mostrar, mas ia ficar muito estranho. O escudo, ele era uma arma de defesa muito poderosa, talvez a mais importante. Nós estamos acostumados a ver aquele arredondado, né, aquele escudo arredondado, mas esse aqui, que Paulo fala, ele era retangular e tinha mais ou menos 1,20 m por 75. Ele tampava a pessoa toda. Vocês já viram aquele pessoal do choque, da polícia militar? Eu imagino que seja alguma coisa daquele tipo ali. Ele era projetado para apagar as setas, os dardos. Imagina uma flecha flamejante. Então, ele tinha linho, couro e metal, e ele era molhado. Porque quando vinha a seta flamejante e acertava no escudo, ela era apagada. Uma tecnologia interessante, né? O linho que a gente usa até hoje, o couro que a gente usa até hoje. Então, o linho, como ele é algodão, ele fica bem embebido. O couro, com o tempo, ele também vai ficando, não fica encharcado, mas fica molhado. E, por fim, a parte de metal lá, eu não sei onde que eles arrumavam esse metal, não faço ideia, mas alguma coisa nesse sentido que pudesse absorver tudo isso. Na sua construção, então era uma construção muito, muito forte. E o objetivo é o seguinte, defender para avançar. Não é só a defesa, porque eu não consigo avançar. Pensa só, o soldado, se ele não tem o calçado adequado, ele não avança. Mas se ele tem o escudo, ele não avança também, porque quando vem as setas, pensa naqueles filmes épicos, né? Aquiles lá, aqueles filmes gregos, e aquele monte de flecha assim, aí eles abaixam e seguram, aí fica aquele monte de flecha parada assim no escudo, mas eles vão avançando. A ordem da Escritura é o seguinte: ficar firme contra as ciladas do maligno. Não é correr, não é resistir, é ficar firme, é avançar. Então o maligno está jogando as setas. Permaneça firme. Primeiro, porque você está calçado com o evangelho da paz. Você tem a couraça da justiça. Você tem o capacete da salvação. Então, a palavra que é, fica firme. Um soldado, irmão, só avança se tiver proteção. E as metáforas da armadura de Deus, elas são compostas e muito interessantes, muitos paralelismos. Cinto da verdade, couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, embraçados do escudo da fé, tomando o capacete da salvação e o uso da espada do Espírito. Não é qualquer escudo que nós temos que embraçar, é a nossa fé. Mais uma vez, é sobrenatural, é fruto do Espírito. Então, vamos relembrar o conceito de fé, que os irmãos conhecem muito bem, de Hebreus 12. Fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que é fé? É a certeza de uma coisa que eu não estou vendo, mas que eu posso esperar.
Então nós teremos firmeza ante os dardos inflamados do maligno se tivermos revestidos do escudo da fé. E o texto de Efésios nos direciona então ao movimento. Para isso, nós carecemos embraçar, tomar o escudo da fé, porque a fé ela não acontece sem um esforço de nossa parte. Ela pressupõe esperança, firmeza, oração. Então, como um agricultor aguarda a chuva no tempo certo, assim deve ser a nossa relação com a fé. É a certeza do que não vemos, mas do que nós podemos esperar. E o inimigo de nossas almas quer tirar a nossa fé, quer tirar a nossa esperança, quer tirar nosso desejo de Deus por meio, por exemplo, das nossas ansiedades doentias. Quer nos distanciar por meio das nossas dúvidas com Deus. E vez por outro vem aquela vozinha maligna, né? Negócio de Deus, negócio de igreja. Balela, o pastor Pedro falou disso aqui domingo. Mexe com isso não, vai lá, participe, leva sua Bíblia, toca no louvor lá, vai na CEAGP, está tudo bem, é isso aí. Salmo 42, as minhas lágrimas, verso 3, servem-me de mantimento dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim, derrama minha alma, e pergunto, e digo, por que estás abatido a minha alma, e por que te perturbas dentro em mim, e espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. O escudo da fé nos ensina a esperar em Deus, então tomemos, pois, irmãos, o escudo da fé, para estar firmes, e por fim, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, que nós calcemos os nossos pés com o evangelho da paz, que embracemos o escudo da fé e que o Senhor nos dê sabedoria, não para resistir, não para fugir, mas para nos postar firmemente diante das setas do maligno na sua vida. Amém? Obrigado, Senhor, por essa manhã e pela palavra que o Senhor traz aos nossos corações. Nós não temos dúvida das muitas setas do maligno sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, mas nós te damos graça e glória nessa manhã, porque nós estamos aprendendo a vestir adequadamente a armadura. Não é só, esse texto não se trata de vestir a armadura, mas de vestir adequadamente. Então, do que aprendemos hoje, que os nossos pés corram para compartilhar do Evangelho. E que o escudo da fé seja a nossa força, seja o nosso lugar de resistência, de enfrentamento das dificuldades que temos pela frente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas que nós possamos nos revestir todos os dias do Teu poder. E se em algum momento da nossa vida nós tivermos essa dúvida de onde está o Teu Deus, que nós possamos lembrar do Salmo e desse texto de Efésios que lemos, que nós ainda o louvaremos, que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso escudo, que Ele é a nossa fé, e que assim, Senhor, nós possamos prosseguir, não apenas como um povo educado, gentil e obediente, mas como um povo que não é estrangeiro, nem forasteiro, mas um povo que é o povo de Deus, uma nova humanidade, a humanidade do Senhor. Então, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, e que o Senhor nos dê força para resistir, não resistir, Senhor, mas para enfrentar, para ter coragem adiante dos nossos desafios. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, e que nesse momento de ceia que vamos participar, doravante, que o nosso coração seja cheio da Tua graça, cheio da Tua presença e revestido do Teu poder. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.